conceito de livre-arbítrio e a geração de culpas e doenças. No passado, bem distante, nas eras mais antigas de Gêmeos, Touro, Áries, tudo era governado pelos deuses do Olimpo. Saturno fazia o indivíduo ser rígido, Vênus mais sedutora, encantadora, Marte guerreiro, Júpiter o sábio, o professor, o mestre, a Lua o protetor, o afetivo, o Sol o que quer brilhar. Ok, isso foi um longo percurso da humanidade, acreditando que os deuses governavam tudo. Mas chegou a era de Peixes, perto de 7 anos antes da época que a gente considera o zero da idade cristã, da era cristã, o suposto nascimento de Jesus. A partir dali, inicia um novo ciclo, que é a Era de Peixes. A era são 2160 anos aproximadamente. A galáxia gira e leva o sistema solar. A cada 30 graus que ela gira, 2160 anos aproximadamente. Não temos esse cálculo com tanta precisão, porque a galáxia pode, num certo momento, mais longe, né? São mais de 26 mil anos, ela pode ser capaz de dar uma mudançazinha de velocidade. Agora, nós temos, na Era de Peixes, a necessidade de construir uma humanidade voltada para a culpa. É a culpa o papel fundamental da Era de Peixes. Aí vem, na Era de Touro, o bezerro de ouro. Todo patrimônio era, o dono era o faraó. Depois veio a Era de Áries, já veio o César, os donos dos exércitos. A Era de Áries é a guerra. Nós temos patrimônios, obras feitas na Era de Touro, que é de elemento terra fixo, presente até hoje, como as pirâmides. Mas não temos nada da Era de Áries, porque era feito apenas para guerra e desmontava depois. Abria uma ponte, passava o exército, desmancha essa ponte. Então, na Era de Áries, era o cordeiro, era o carneiro que era imolado no altar para oferecer aos deuses, para os deuses ficarem bonzinhos. Ótimo. Os deuses ainda eram quem definia o que acontecia. Se a deusa estivesse do lado de Atenas, ganhava a guerra, e assim vai. Mas vem a Era de Peixes e surge o mito cristão que fala: agora não precisa mais matar carneiro, não precisa queimar carneiro lá no altar. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou morrer para a humanidade. Isso é típico de Peixes, querer se sacrificar. Aí no século III da era cristã, Constantino, o último imperador romano, percebe que ele já não tem mais condição de manter os exércitos. Estava sem dinheiro. E era preciso dominar, continuar dominando a população. E aí organizou o Concílio de Constantinopla e se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica. Fundou uma Igreja Católica Apostólica Romana que dominou o mundo por 2000 anos. Mais 2000 anos. Não mais agora com exército na porta das pessoas para fazer elas pagarem, mas sim dominando através da culpa. E aí surgiu Tomás de Aquino, que foi responsável filosoficamente por instaurar a culpa, dizendo bem assim: não são os deuses que governam a vida da gente. Nós temos livre arbítrio. E instaurou na cabeça das pessoas que elas são
responsável pelos seus atos e, portanto, nós somos responsáveis por Jesus ter morrido na cruz. Ora, ainda vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, as pessoas ainda estão muito presos a esse mito cristão, que vai se dissolver gradativamente, porque a era de peixes vai acabar, tem que dissolver o mito. Mas ainda as pessoas têm medo de não acreditar mais em Jesus. Ora, o simbolismo cristão fala de que Jesus veio para morrer na cruz. Ó, se ele veio para morrer na cruz, você tem culpa? Eu tenho culpa? Que é isso? Se esse mito já era para se sacrificar, porque é o sentido de peixes. Mas aí vem Tomás de Aquino e instaura: nós somos culpados pela morte de Jesus. A humanidade podia ter evitado a morte de Jesus. Ué, Deus não mandou ele para morrer na cruz, por que ele iria ser evitado? E eu digo, morre na cruz todos os anos, mas isso é um assunto para depois. E aí, qual o ritual hipnótico que se instaura na igreja? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Olha a culpa sendo gerada no momento em que se instaura a igreja, se instaura o livre-arbítrio e se instaura a culpa. Agora todo mundo é culpado. E para se livrar dessa culpa, tem que seguir a igreja, tem que ir todo dia, todo domingo para a igreja, tem que pagar lá ao imperador que agora virou papa. Ótimo. Nós vamos conhecer a história cíclica dentro da era de peixes para entender cada fase da era, que dura cerca de 180 anos, cada fase. Nós estamos no último ciclo de 180 anos antes do fim da era de peixes, que vai acabar em 2153 aproximadamente, quando entra então a era de Aquário. E aí é um ciclo que a gente vai ter que conversar muito sobre isso para tentar deduzir, porque já está presente, os vestígios da nova era já estão presentes, mas ainda estamos dissolvendo o mito cristão. Então, quando a gente trabalha o conceito de liberdade do indivíduo e coloca nele a culpa, nós vamos gerar doenças. A culpa é o grande causador na psique das doenças. Mas, quando a gente pega o mapa astrológico de uma pessoa, a gente vê exatamente que ela tem o Sol num signo tal, Lua num signo tal, Mercúrio, Vênus, tem quadratura aqui e ali, e descobre que a pessoa é governada não pelos deuses míticos do Olimpo, mas pelo ciclo que a gente vai dizer que é planetário. Mas, na verdade, não é bem assim. Não são os ciclos, os planetas lá no alto, girando no sistema solar, que vão indicar o que a pessoa é. A pessoa é o que nasceu para ser. Apenas o que reflete esse momento do nascimento é o que ela é, refletido no que está presente no universo. Não só distante, mas também presente no DNA dela. Talvez um dia a ciência esteja pegando DNA e desvendando a personalidade, o caráter e tudo mais. Então, nós chegamos a essa sincronia entre livre-arbítrio e culpa. E são quase 2000 anos as pessoas batendo no peito e falando: por minha culpa, minha tão grande culpa. E aí gera doenças. Vamos continuar no próximo vídeo filosofando na Amazônia.